Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de Esperança. Olá, caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz AM e pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Passemos para a nossa primeira mensagem. É do livro No Roteiro de Jesus, organizado por Gerson Simões Monteiro, onde reúne mensagens de vários livros de Irmão X, pela mediunidade Chico Xavier. A página de hoje, A Revolução Cristã, é o capítulo 9, No Roteiro de Jesus. Ouvindo variadas referências ao novo reino, Tomé impressionara-se, acreditando o povo judeu nas vésperas da formidável renovação política. E, indubitavelmente, Jesus seria o orientador supremo do movimento a esboçar-se pacífico para terminar, com certeza, em choques sanguinolentos. Não se reportava o Mestre constantemente à vontade do Todo-Poderoso? Era inegável o advento da Era Nova. Legiões de anjos desceriam provavelmente dos céus e pelejariam pela independência do povo escolhido. Justificando-lhe a expectativa, toda a gente se agrupava em redor do Messias, registrando-lhe as promessas. Estariam no limiar da terra diferente, sem dominadores e sem escravos? Submetendo, certa noite, ao Cristo as impressões de que se via possuído, dele ouviu a confirmação esperada. Sem dúvida, explicou Nazareno, o Evangelho é portador de gigantesca transformação do mundo. Destina-se à redenção das massas anônimas e sofredoras. Reformará o caminho dos povos. O movimento revolucionário, acentuou Tomé, procurando imprimir mais largo sentido político à definição. Sim, acrescentou o profeta divino, não deixa de ser. Entusiasmado, o discípulo recordou a belicosidade da raça, desde os padecimentos no deserto, a capacidade de resistência que assinalava a marcha dos israelitas, a começar de Moisés, e indagou sem rebuços: Senhor, confiar-me-ás porventura o plano central do empreendimento? Dirigiu-lhe Jesus significativo olhar e observou: Amanhã, muito cedo, iremos ambos ao monte, marginando as águas. Teremos talvez mais tempo para explicações necessárias. Intrigado, o apóstolo aguardou o dia seguinte e, buscando ansioso a companhia do Senhor, muito antes do sol nascente, em casa de Simão Pedro, com surpresa, encontrou-o à espera dele, a fim de jornadearem sem detença. Não deram muitos passos e encontraram o pobre pescador embriagado a estirar-se na via pública. O Messias parou e acercou-se do mísero, socorrendo-o. Que é isto? Chamou Tomé enfadado. Este velho diabo é Jonas, borracho, renitente. Para que ajudá-lo? Amanhã estará deitado aqui às mesmas horas e nas mesmas condições. O companheiro celeste, todavia, não lhe aceitou o conselho e redarguiu: Não te sinto acertado nas alegações. Ignoras o princípio da experiência de Jonas. Não sabes por que fraqueza se rendeu ele ao vício. É enfermo do espírito em estado grave. Seus sofrimentos se agravaram à medida que mergulha no lamaçal. Realmente, vive reincidindo na falta. Entretanto, não consideras razoável que o serviço de socorro exige também o ato de começar? O aprendiz não respondeu, limitou-se a cooperar na condução do bêbado para lugar seguro, onde caridoso amigo se dispôs a fornecer-lhe lume e pão.
Retomavam a caminhada, quando pobre mulher, a toda pressa, veio implorar ao Messias que visitasse a filhinha, em febre alta. Acompanhado pelo discípulo, o Salvador orou ao lado da pequenina confiante, abençoou-a e restituiu-lhe a tranquilidade ao corpo. Iam saindo de Cafarnaum, mas foram abordados por 3 senhoras de aspecto humilde que desejavam instruções da Boa Nova para os filhinhos. O Cristo não se fez de rogado, prestou esclarecimentos simples e concisos. Ainda não haviam concluído aquele curso rápido de evangelho, e Jafé, o cortador de madeira, veio resfolegante suplicar-lhe a presença no lar, porque um filho estava morto e a mulher enlouquecera. O emissário de Deus seguiu sem pestanejar à frente de Tomé silencioso. Reconfortou a mãezinha desvairada, devolvendo-a ao equilíbrio, e ensinou à casa perturbada que a morte, no fundo, era a vitória da vida. O serviço da manhã absorvera-lhe o tempo, e assim que se puseram ao caminho, em definitivo, eis que uma anciã, semi-paralítica, pede o amparo do amigo celestial. Trazia a perna horrivelmente ulcerada e dispunha apenas de uma das mãos. O Messias acolheu-a bondoso, solicita o concurso do apóstolo e conduz-la a sítio vizinho, onde lhe lava as feridas e deixa-a convenientemente asilada. Prosseguindo viagem para o monte, mestre e discípulo foram constrangidos a atender mais de 50 casos difíceis, lenindo o sofrimento, semeando o bom ânimo, suprimindo a ignorância e espalhando lições de esperança e iluminação. Sempre rodeados de cegos e loucos, leprosos e aleijados, doentes e aflitos, mal tiveram tempo de fazer ligeiro repasto de pão e legumes. Quando atingiram o objetivo, anoitecera de todo. Estrelas brilhavam distantes, achavam-se exaustos. Tomé, que mostrava os pés sangrentos, enxugou o suor copioso e rendeu graças a Deus pela possibilidade de algum descanso. A fadiga, porém, não lhe subtraíra a curiosidade. Erguendo para o Cristo um olhar indagador, inquiriu: Senhor, dar-me-ás agora a chave da conspiração libertadora? O divino interpelado esclareceu sem vacilações: Tomé, os homens deviam entediar-se de revoltas e guerras que começam de fora, espalhando ruína e ódio, crueldade e desespero. Nossa iniciativa redentora verifica-se de dentro para fora. Já nos achamos em plena revolução evangélica, e o dia de hoje, com os abençoados deveres que nos trouxe, representa a segura resposta à indagação que formulaste. Enquanto houver preponderância do mal a traduzir-se em aflições e trevas no caminho dos homens, combateremos em favor do triunfo supremo do bem. E ante o discípulo desapontado, concluiu: a ordem para nós não é de matar para renovar, mas sim de servir para melhorar e elevar sempre. Tomé passou a refletir maduramente e nada mais perguntou. Mensagem extraída do livro Luz Acima, no capítulo 46. Do livro No Roteiro de Jesus, organizado por Gerson Simões Monteiro pela Federação Espírita Brasileira. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Paleno Júnior, pela editora Leon Denis, o termo vidência. Faculdade anímica ou mediúnica que permite a uma pessoa perceber imagens da vida espiritual e mesmo da vida corporal, independentemente do tempo e da distância. Clarividência, psicoscopia, dupla vista, segunda vista, faculdade anímica ou mediúnica que consiste na percepção, entre aspas, visual
dos seres espirituais, de cenas espirituais, de imagens ou acontecimentos do mundo corpóreo que estão fora do alcance visual normal, perto, longe ou obliterados de alguma forma. A vidência é, na maioria das vezes, resultado de um transe parcial, consciente ou não, nesse caso sonambúlico, quando as regiões sensoriais de referência do cérebro estão dissociadas ou em baixa tensão psíquica. Como se trata de uma percepção extracerebral ou espiritual, o vidente pode penetrar os meandros do passado, entre parênteses, retropsicoscopia, do presente e do futuro, pré-cognição, profecia, premonição. Anotou Lamartine empalhando o termo vidência no seu Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espírita, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem de esperança para nós, almas mortais. Então, ouçamos do CD A Arte do Violão, volume número 4, de Diógenes L. Oliveira, a faixa de número 4, Meu Pequeno Cachoeiro, de Raul Sampaio. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Em minhas mãos, mais um lançamento da editora Leal. O título, Cartas de Ivone. A amizade entre Divaldo Franco e Ivone do Amaral Pereira. Organizado por César Braga Said, com as cartas dirigidas a Divaldo Pereira Franco por Ivone Pereira. Então, é Divaldo Franco e César Braga Said lança o livro Cartas de Ivone Pereira. Vejamos
Divaldo Pereira Franco, conhecidíssimo, mas para os nossos ouvintes que ainda não tiveram oportunidade de um primeiro contato, vale a pena enfatizar. Divaldo Pereira Franco é um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade, fiel mensageiro da palavra de Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. Com a orientação de Joana de Ângeles, sua mentora, tem psicografado mais de 250 obras de vários espíritos, muitas já traduzidas para outros idiomas, levando a luz do Evangelho a todos os continentes sedentos de paz e de amor. Divaldo Franco tem sido também pregador da paz, em contato com o povo simples e humilde que vai ouvir a sua palavra nas praças públicas, conclamando todos ao combate à violência, a partir da autopacificação. Há 60 anos, em parceria com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, fundou a Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes da cidade do Salvador tem conquistado a admiração e o respeito da Bahia, do Brasil e do mundo. César Braga Said, outro autor, atua profissionalmente como educador e psicólogo clínico, atendendo terapeuticamente e fazendo palestras no Brasil e no exterior, sobre temas que normalmente se relacionam espiritismo, psicologia e educação. Sua trajetória é marcada por experiências na educação infantil, ensino fundamental, médio e na educação superior. Dentre os vários livros e DVDs de palestras publicadas, destaca-se a mais recente e completa biografia de Joana de Ângeles, lançada pela Federação Espírita do Paraná, sob o título Joana e Jesus, uma história de amor. Maiores informações sobre o autor e seus trabalhos podem ser obtidos pelo site www.cesarsaid.com. César com Z, Said é o demudo.com. Repetindo, www.cesarsaid.com. Nesse lançamento, vejamos a apresentação do livro. Nós temos duas apresentações em destaque. Uma da própria Ivone, quando nos diz, em Recordações da Mediunidade, destacada neste livro: obrigado, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste, como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. A chama imaculada que do alto me mandaste, com a revelação dos pontos da tua doutrina, a mim confiados para desenvolver e aplicar, eu te devolvo no fim da tarefa cumprida. Pura e imaculada conforme a recebi, amei-a e respeitei-a sempre. Não a adulterei com ideias pessoais, porque me renovei com ela a fim de servi-la. Não a conspurquei, dela me servindo para incentivo às próprias paixões, nem negligenciei no seu cultivo para benefício do próximo, porque todos os meus recursos pessoais utilizei na sua aplicação. Perdoa, no entanto, Senhor, se melhor não pude cumprir o dever sagrado de servi-la, transmitindo aos homens e aos espíritos menos esclarecidos do que eu o bem que ela própria me concedeu. Ivone do Amaral Pereira. Deus o abençoe, Divaldo, pela sua grande dedicação ao trabalho de Jesus. Veja que o seu compromisso com a doutrina foi firmado na vida espiritual mesmo, não é arranjo aqui da terra. Sua obra literária mediúnica é legítima e tem esclarecido e consolado muita gente. À guisa de esclarecimentos, nós temos também uma citação que é do autor César Braga Said, em Nova Iguaçu, onde ele data de 11 de julho. E à guisa de prefácio nós temos: sempre gostei de escrever. Escrevi por qualquer motivo. Ora, um dos mais gratos trabalhos que exerci à luz do Espiritismo foi através de cartas. Sólidas amizades criei e mantive. À distância, escrevendo e recebendo cartas, estas eram geralmente doutrinárias, mas fraternas e amigas, quer de parte dos correspondentes, quer da minha parte. Mas não cheguei a conhecer pessoalmente a maior parte dos meus correspondentes.
Jamais deixei de responder a uma carta que recebesse, e eram muitas, a não ser que o correspondente se excedesse, exigindo de mim a mediunidade, investigações pessoais que os códigos doutrinários e o senso da razão não permitiam. Mesmo assim, muitas vezes a essas impertinências, eu respondia esclarecendo sobre as inconveniências de certas indagações aos espíritos, que poderiam redundar em mistificações e, portanto, em alquebramento da própria mediunidade. Orientações doutrinárias, conselhos para a solução de problemas pessoais, esclarecimentos para o bom uso da mediunidade. Às vezes, por isso, recorrendo aos amigos espirituais. É trabalho que mantenho há 25 anos, desde que saiu a público o meu primeiro livro mediúnico. Mantive correspondência doutrinária mesmo com sacerdotes católicos, os quais, não raro, recorriam a mim para a compreensão e solução de problemas muitas vezes dolorosos de seus paroquianos. Esses sacerdotes eram espíritas convictos, conhecedores da doutrina espírita. Mantiveram-se irmãos distintíssimos, dignos da minha estima e do meu apreço. Esse trabalho de correspondência foi dos mais gratos que desempenhei, trabalho que dilatou o círculo de minhas relações de amizade, o que muito confortou meu coração, sempre sedento de afetos e expansões. Ivone. Trecho do livro A Luz do Consolador, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então vejamos, nesta coletânea de cartas de Ivone, estão nada mais, nada menos do que 22 cartas. É o diálogo dela com Divaldo Pereira Franco. Então, é um patrimônio que agora sai do arquivo de Divaldo Pereira Franco para o movimento espírita, para o Brasil, para o mundo. E agradecemos muito o desprendimento deste companheiro em partilhar conosco essas instruções de Ivone do Amaral Pereira. Uma boa leitura para todos os ouvintes. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro. O programa é Mensagens de Esperança. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, o médium Aguinaldo Paviani, o espírita José de Moraes, é o capítulo 7º. Em que direção? A vida moderna nos convoca a um corre-corre diário. Todos têm pressa, ninguém tem tempo. Na via pública, o bom dia ou boa tarde se tornam dispensáveis, afinal, não há tempo. Chega-se ao templo religioso em cima da hora ou atrasado, e antes do amém, entre aspas. Afinal, já se está na rua, caminhando em passos largos, movidos pela pressa. Os filhos ficam na expectativa, mas não há diálogo com os pais, falta de tempo. O amigo enfermo espera a visita, mas não se vai ao hospital, falta de tempo. A esposa carente aguarda o carinho do amado, mas talvez outro dia, falta de tempo. O problema de tudo isso é que nesse correr não indagamos o mais importante: em que direção estamos indo? De fato, o tempo é escasso. Mas se esse desespero da vida moderna objetiva maior ganho financeiro ou o acúmulo de bens materiais, não vale a pena. Sem percebermos, a vida moderna nos rouba os bens mais preciosos. Por isso, dê o direito a si mesmo de parar, pelo menos uma vez na semana, para brincar com seu filho, visitar um amigo, orar sem pressa, e se pretender permanecer no corre-corre, será seu direito, mas corra atrás do que realmente vale a pena. O mais importante também não é a velocidade com que se está caminhando, mas sim a direção que se está tomando. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, o espírita José de Moraes, o médium Aguinaldo Paviani e a editora Didier. E assim, amados ouvintes, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Mensagens de Esperança.
Agradecemos a carinhosa sintonia e esperamos contar com ela na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.